Povo angolano, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Povo angolano, hoje vamos debater um pouco, vamos conversar, vamos falar sobre as chuvas em Angola. O que está acontecendo em Angola neste momento com as chuvas? Estamos a ver a cidade de Luanda completamente fundidas, carros a ser levados pela chuva, a doença que a chuva pode trazer ao povo, povos mais a atravessar aquelas águas infectadas, e até vimos a chuva a levar pessoas. Foi a sorte que as pessoas entraram para acudir a senhora que estava a gritar e fizeram uma fila para dar o apoio e aumentar um pouco o peso para as pessoas poderem atravessar. Fez mal no coração no nosso coração, nós angolanos que vivemos na diáspora. Sinceramente, não é a nossa Angola. A Angola que a gente conhecia na época que nós estivemos em Angola. Havia chuva, talvez balizão, mas isso não acontecia na nossa cidade. E eu gostaria de falar com o povo e o nosso governo. Sinceramente, os que nunca estiveram na Europa, nunca viveram na Europa, não têm conhecimento daquilo que eu vou dizer, que eu vou falar hoje. Mas os que já estiveram na Europa, viveram, estudaram, passaram um bom tempão na Europa, esse tipo de coisas não acontece muito. Entendemos que a natureza, às vezes, enquanto aqui na Inglaterra acontece, nas províncias, Scotland, acontece. Mas não é como está acontecendo em Luanda. O povo é triste ver esse tipo de acontecimento em Angola. Por que estou a dizer isso? Quando escolhe alguém para fazer um contrato que vai ser ao benefício do povo, por exemplo, um contrato para o nosso país e que vai beneficiar o povo e o nosso país, não pode arranjar um estrangeiro, deve arranjar um angolano inteligente, com capacidade, com conhecimento do trabalho que vai ser feito, para ele conversar com aquelas pessoas, debater no fundo mesmo como que os trabalhos serão feitos e o benefício e a segurança do trabalho. O governo angolano, o nosso presidente, o ministro, nós soubemos quem foi que construiu Angola, foram os portugueses. Foi o português que construiu Angola. E se vocês não sabem, nós estamos a explicar. Quando vocês leiam a Bíblia, se vocês não entendem, quando falam do Satanás, quando falam do demônio, falam do branco. Satanás é branco, demônio é branco. Não é a outra pele que nós diríamos que porque é, não. A história que está na Bíblia vocês não entendem. O Satanás não está no céu, está aqui na terra, é o branco. O branco não gosta do preto. Não.
O chinês é asiático, ele não é branco, mas também não gosta do preto. E hoje, o mundo de hoje, o asiático está a lutar contra o branco. E nós ainda não chegamos naquele nível, porque nós ainda estamos com feitiço, enfeitiçar as pessoas, inveja, muita coisa por aí. Nem hoje, nem amanhã que chegaremos naquele nível de competir com o asiático e o branco. Mas o mundo de hoje, o branco está a fazer uma luta grande com o asiático. Vocês estão a ver o caso da Coreia do Sul, o caso da China, do Japão, Indonésia, aquela gente, e Índia, estão a lutar contra o branco. Se nós vermos a China, o Japão, a Coreia do Sul, ele luta mesmo a sério contra o branco. E o branco hoje tem medo da China, tem medo da Coreia do Sul, do Japão. Bem que a história antiga do Hiroshima, mas o americano tem medo do japonês, do chinês, Coreia do Sul. Se nós soubemos que o português é o branco mais estúpido de todos os brancos, é o português. Mas nós em Angola ainda respeitamos o português como se fosse não sei o que. Ele é o mais estúpido de todos os brancos do mundo. É o português. Então, se o português que construiu Angola, se nós precisamos desentupir os buracos, os tubos, os túneis da água da cidade. Mas quem tem a mapa de Luanda? São os portugueses. Vocês negociavam com os portugueses, pagavam o dinheiro deles, vocês metiam engenheiros angolanos a trabalhar com português. Eles iam desentupir tudo, porque eles têm um plano da cidade de Luanda. Vocês não mandavam vir o chinês. Até o chinês é o pior. O mais assassino, o demônio, é o chinês. Pergunto eu, quem foi que fez o contrato com o chinês? O chinês que não tem conhecimento da cidade de Luanda vai chegar, ou de Angola, vai começar a construir em Luanda, sem saber a saída de água. Mas o chinês é inteligente, vai ver se a água virá de que lado, irá de que lado. Então, para causar acidente, para causar atrocidade, deixaram abertura do lado onde virá a água, que vai descendo até causar muita atrocidade. Bom, vocês pensam, desculpa, os chineses, que não, para nós construímos, vocês viram o trabalho feito, vocês admiraram. No mesmo tempo, foram entupindo os buracos, os canais de água, para a água sair. Eles vão tapar isso. Taparam mesmo todos os buracos, saídas, canais de água, porque haja problemas na cidade de Luanda. Isso que eles fizeram. E vocês têm dívida, estarão a pagar durante 20 anos. Nem fez 10 anos, está a acontecer na cidade. Quer dizer, virá um dia, haverá uma chuva que vai levar toda a cidade. E nós já não teremos nada para pagar. Os chineses vão ocupar a cidade. É aí que nós vamos virar escravos. É daí que nós falamos dos estrangeiros. Imagina uma pessoa como Frupinga, um engenheiro daquele bem qualificado, tivesse vivo até agora.
lhe dar um tipo de contrato, aquele tipo de contrato, olha, Frupinga, você como engenheiro da construção, queremos as autoestradas, não sei o que é, então vai à procura dos engenheiros para trazer, para fazer isso. Ou você vai em Portugal. Vocês imaginam o trabalho que o falecido Frupinga ia fazer como engenheiro da construção? Sendo um angolano verdadeiro? Ele fazia um contrato, trazia os portugueses. Mão de obra seria angolanos. Com alguns engenheiros angolanos também que estudaram fora na América, não sei aonde. Trabalhavam e faziam um bom trabalho. Pergunto eu, até hoje, 30 anos, 38 anos no governo, da governação do MPLA, será que o dos Santos com a família não mandaram pessoas fora para se formar, ser quadros, para construir a cidade de Luanda? Precisava chinês vir? Pergunto eu, se chinês veio para construir, mas como é que o mesmo chinês, alguns estão a viver no Catamboro, estão a viver no Maboro, naqueles museque, com damas angolanas? Pergunto eu, como que isso aconteceu? Porque se são engenheiros que vieram trabalhar, terão um sítio onde todos vão viver. E sai daí para o trabalho, para o campo deles. E o resto de mão de obra será angolanos. Agora, vimos agora em Angola um chinês a assar, a vender peixe assado, a vender mandioca, a fazer micate nas estradas. Os chineses que saem da China para vir vender micate em Angola, como que isso aconteceu? E o presidente não sabe disso? Ministro, nem a polícia, nem a segurança, não sabe como que aquele chinês está aí na rua a vender? É estranho. É estranho. São coisas que devem ser feitas para o povo angolano, mas um chinês sai da China, está lá a trabalhar e a ser pago, não sei para quem. Eu não sei. Será que o governo, o presidente não vê isso? Será que as mensagens não chegam no governo? Que temos chinês na estrada? Quem foi que fez o contrato? Vê a situação de Angola hoje. Será que entenderam que faziam o contrato não são angolanos? Os que ainda ficaram, que faziam parte, também muitos não são angolanos. Faziam para conseguir o pão. E agora dos Santos mandou crianças dele para estudar. São quantas crianças? Para tomar todo o posto de Angola, para trabalhar. São quantas crianças? Quantos filhos, quantas meninas? Povo angolano, viram o trabalho que o doutor Jonas Malheiro Savimbi fez, o tempo que ele teve na mata, sem possibilidade. Viram quantos quadros que ele trouxe de volta em Angola. Viram quadros que trouxeram. E agora os santomenses que estiveram no poder a roubar, quantos quadros eles formaram? Estou a perguntar. Será que agora entenderam mesmo que o doutor Jonas Malheiro Savimbi era mesmo verdadeiro angolano? Queria o bem do povo? Bem que na mata, mas ele mandou pessoas aos Estados Unidos, França, Inglaterra, Algéria, Senegal, Costa do Marfim. Angolanos da UNITA estudaram lá. Eu conheço muitos. Conheço muitos. Muito mesmo. Que eu conheci aqui, a ver que não, porque sou estudante. Ah, você é de Angola? É. Ah, porque tem no posto. Como você conseguiu isso? Ah, porque eu sou do Sul, sou da UNITA. Ah. A UNITA também dá uma bolsa, que claro que eu estou aqui a estudar. E você vê mesmo que a pessoa acaba a educação, ele vai, desaparece. Olha, estou a regressar na Jamba. Ah, você também quer porque estou a regressar. Ele vai-se embora.
Vimos aqui, a maioria dos amigos que eu conheci assim. Eles a dizer que não, eu sou da UNITA, estou aqui a estudar. Foram-se embora. Alguns estão em Angola. O povo angolano vê lá a situação de Angola hoje. A maioria que o dos Santos mandou estudar fugiram, era a família deles. Outras tribos não mandaram. Tipo, o trabalho como autoestradas e não sei o que, construção das pontes, não precisa chinês para vir fazer. Se o governo tinha pago português para desentupir todos os canais, os buracos de saída de água, nós não teríamos esta situação em Angola. Vocês pagavam português, depois o trabalho ia-se embora. Se precisar das pontes, os melhores são os japoneses. Mandava vir engenheiros japoneses, fazia pontes largos, vocês pagavam. Mão de obra seriam angolanos. Vocês não fizeram isso. Outros trabalhos podiam ser feitos pelos angolanos. Quadros que se vocês mandavam fora do país, se vocês não matavam ou matassem alguns quadros, nós teríamos quadros a fazer esse trabalho. Alguns da UNITA são o mesmo quadro, mas o MPLA nunca deu emprego naquela gente para trabalhar. Vocês podiam empregar aquelas pessoas que são da UNITA, eles já saíram e o quadro da UNITA para pegar e você vai lá naquele emprego, vai trabalhar. Esqueça a UNITA, mas trabalho para o povo. Se for do partido, está bom, mas o trabalho não precisa ser do partido. Vocês não fizeram. Estou apenas a fazer lembrar o povo angolano, toda hora a votar pelo MPLA. Mas quando faltava medicamento, faltava não sei o que, a crise que temos hoje em Angola. Mas quem foi que fez? Quem foi que arranjou? O dos Santos, vosso presidente, não está na Espanha. Será que alguém que foi o presidente pode sair e fugir para viver na Espanha? Será que isso é mesmo lógico na vossa mente? Estou a perguntar ao povo angolano. É mesmo lógico para vocês? Alguém que foi o presidente, depois de sair do cargo, vai viver fora de Angola? É mesmo lógico para vocês? É porque ele nunca foi angolano. Até alguns não querem fugir porque construíram em Angola, fizeram casas, tiveram a gozar, pensaram que não vai ser para sempre. Hoje, se sair de Angola, não vão levar as casas. Eles precisam chegar na Europa, comprar casa, fazer uma nova vida. É isso que não estão a conseguir. Mas cometeram muitos erros, você não podia cometer crimes, não podia fazer maldade na terra alheia. É naquela terra que você devia contribuir, fazer parte daquela terra. E mostrar o vosso amor, vocês não fizeram. Vocês mostraram que são verdadeiros estrangeiros, que vão construir no Santo Tomé em Cabo Verde. São erros que nós angolanos cometemos, a confiar nos estrangeiros e a dividir o verdadeiro povo angolano. Quando o doutor Savimbi dizia que veremos a verdade, estamos aí. Quando o Manguana cantou na minha Angola que a verdade triunfaria, está aqui a verdade. Nem levou 50 anos, estamos aí quase. E já vimos que a final do Santos era Santo Tomé. E a final o fulano que mata é Santo Tomé. A final foi cabo-verdiano. Estamos a ver isso. Alguns que nasceram em Angola querem dizer que não, porque eu sou angolano, porque sou de Luanda. Porque nasci em Luanda. Não, você não pode ser de Luanda.
Porque se você é de Luanda, o teu pai tem tribo, a tua mãe tem tribo. Tem língua. O dialeto. Se o teu pai é santomês, não pode fazer filho que vai ser angolano. Só por ser santomês. Nunca por ser angolano. Povo angolano, estou apenas a tirar a atenção do nosso povo. Temos muita história escondida que o MPLA nunca contou no povo. O MPLA diz muitas mentiras. O MPLA chegou ao ponto de dividir o povo para interesse deles, porque queriam guardar o segredo. Hoje estamos a ver isso, ver lá os trabalhos feitos pelos chineses. É triste. Água da chuva até a levar carros, levar pessoas. Casas novas, todas fundidas, cheias de água. Coisas dentro das casas estragaram por causa da chuva. Meu povo, chegou a hora de ver a situação. Essas dívidas dos contratos que eles assinaram, quem vai pagar essas dívidas? Será que o povo está a pensar? Por cima o dinheiro que nós tínhamos, eles levaram todo aquele dinheiro. Não temos nada nas caixas. Não temos nada. E por cima temos dívida, por exemplo, da China, da América. São erros. Vocês não podem dizer que não, o chinês faz tudo, mas o chinês é o mais mau de todos. O chinês, qual é esse país a China já ajudou? Que vocês viram que não, a situação mudou. O que está acontecendo em Angola, está acontecendo no Congo, está acontecendo no Costa de Marfim, onde que eles construíram, taparam todos os buracos de água, saída de água para o oceano, todos taparam. Sabe que aquela água vai trazer doença, aquela água vai levar carro, então vai estragar a cidade. Enquanto que vocês já assinaram os contratos, o trabalho já foram feitos, pronto. Vocês devem continuar a pagar. Ou vocês querem outro contrato para eles tentar abrir aqueles buracos. Será que eles vão abrir? Nunca mais. Os que fizeram aqueles contratos fizeram dinheiro, mas agora estão a ver a situação de Angola. Por que não vão com o dinheiro para ir ver no Santo Tomé, ver no Cabo Verde, onde que é a terra deles? Vocês fizeram muito dinheiro. Ali vocês vão viver livremente. Só querem viver em Angola. É aí que o o presidente João Lourenço, deve tomar conta. E o povo angolano também deve tomar conta. Aquelas pessoas não podem escapar assim, não. Criaram tudo isso que está acontecendo em Angola hoje, com tantas dificuldades. Então aquelas pessoas devem pagar, devem ser julgados pelos crimes cometidos. Cometeram muitos crimes, não por ser perdoado. Desculpa de dizer isso, mas não pode. Essa situação de água, aquela água vão parar num sítio onde vai apodrecer e criar micróbios, porque entrou em muitas casas, muitos vão ficar doentes e vai trazer muitas doenças. Os chineses já receberam dinheiro porque já fizeram contrato. E a pessoa que faz o contrato ainda pede porcentagem na parte dele.
Mas nós temos preto africano que estão nos Estados Unidos, temos pretos britânicos que estão aqui, que vocês podem contatar, dar a vossa opinião, que queremos esse tipo de trabalho. Eles podem vos endireitar, podem vos guiar. Temos guineense, nigeriano, quadros, arquiteto, como diz, architect, na América, na Inglaterra, como na França. Podem fazer esse trabalho em África, da construção, não sei o de quê. Não só pode ser chinês. Sinto mesmo a pensar que muitos foram mortos por alguns membros que ainda estão vivos aí a andar. E hoje o dinheiro todo do governo de Angola foi roubado pelas pessoas que nós contávamos que são angolanos, são líderes do país, afinal eram estrangeiros. Faz mal. Faz mesmo mal. Se esse vídeo chegar na mão do presidente, dos ministros, quadro de Angola, que pensam nessa situação, essa situação não pode continuar em Angola, onde o chinês vende micate na rua. Ele veio, como que ele parou em Angola? Veio fazer o quê? Quem foi que ele trouxe? Os que fizeram esse contrato andam onde? Será que vão continuar vivos a rir da situação de Angola? Obrigado, até a próxima, povo angolano. É triste, pá. Tchau, tchau.